Faz mais ou menos 15 anos que eu converso sobre cegueira e maternidade. Quando eu tive meu primeiro filho, eu percebi que, embora eu conhecesse muitas mulheres cegas que tinham filhos, não existia muita coisa sobre. Hoje em dia as coisas já melhoraram um pouco. Outras mulheres começaram a escrever sobre, e pais também, embora seja uma coisa um pouco bastante de nicho, né? A gente costuma falando majoritariamente para pessoas da nossa bolha. Muitas vezes as coisas são colocadas no sentido do milagre, da superação. Olha, veja como a Jobis é fantástica porque ela cuidou de 3 crianças em escadinha. Esse tipo de perspectiva, francamente, não me interessa. Eu já cuidei dos meus filhos e, sendo muito franca com vocês, eu nunca duvidei que eu poderia fazer isso. Não por me achar melhor que ninguém, não. Eu só conheço o meu corpo, eu conheço minhas possibilidades e minhas limitações. E esse tipo de papo não me interessa porque, francamente, para mim não adianta nada pensarem que a Jobis é demais. A ideia é que qualquer mulher com deficiência saiba que ela tem o potencial. Que isso não é uma coisa para as eleitas, para os exemplos. Isso é uma coisa para qualquer um que tenha coragem, que tenha rede de apoio e que tenha compromisso. Eu infelizmente esqueci de quem é uma frase que é assim: ser uma mulher cega não vai me impedir de ser uma ótima mãe se eu quiser. Do mesmo jeito, não vai me impedir de ser uma péssima mãe se eu quiser. A deficiência só tá lá, como parte de mim, mas ela não sou eu. Mas quando a gente fala de cegueira e maternidade, existe um nicho que não é explorado absolutamente. Enquanto pensamento inclusivo, enquanto pensamento acessível, a gente não pensa em construir acessibilidades para que famílias com pessoas diferentes consigam usufruir de espaços com autonomia e com segurança. Eu lembro muito que na minha cidade tem um clube e a gente pagava esse clube e eu gostava muito porque era um lugar mais fechadinho e eu levava minhas crianças pro parque e levava minhas crianças pra piscina e era muito gostoso. Até que eles decidiram colocar um rádio assim grande, com a música bem alta na frente da piscina. E aí pronto, aquele deixou de ser um lugar acessível. Deixou de ser um lugar onde eu podia estar com minhas crianças, brincar com eles, me deslocar com agilidade, saber onde eles estavam. Quando eu tentei levar para as pessoas que se era possível baixar aquele rádio, porque eu não estava conseguindo localizar meus filhos, eles falaram: olha, pode ficar tranquila, a gente olha eles para vocês. Não passou pela cabeça deles que eu pudesse querer estar com eles, não somente garantir a segurança. Então, o rádio chegou e eu fui embora. Eu não pude mais levar meus filhos para aquele espaço, porque eu não conseguia localizá-los. Então, o pensamento acessível, ele não contempla a pessoa com deficiência como cuidador. A gente não pensa nesse espaço, a gente não fala sobre isso. E eu acho uma questão muito importante. Eu não sou mãe do meu filho somente quando eu estou na minha casa. Eu sou mãe do meu filho dentro de uma festa, eu sou mãe do meu filho dentro de um clube, dentro de um parque. Não existe uma forma da gente produzir autonomia sem conversar com a pessoa com deficiência, sem ouvir a pessoa com deficiência. A inclusão não é um conjunto de soluções prontas. Muitas coisas que realmente abraçam a realidade, que atravessam a realidade de quem não enxerga ou de quem tem uma deficiência importante, são questões que a pessoa que não tem deficiência não imagina. Não tem como ela imaginar. Por exemplo, eu nunca vi ninguém assim super preocupado, pensando: nossa, como é que aquele pai, como é que aquela mãe com deficiência visual vai fazer para se divertir com seu filho? Oi? Outro quesito bastante importante são jogos. A maioria dos jogos são pensados para crianças com deficiência. Isso significa que se essa mãe ou esse pai tiverem deficiência e essa criança não tiver, ela não vai conseguir permanecer nos espaços,
Porque normalmente eles não têm figuras, eles são letras e só, muitas vezes grandes textos passando e as crianças não conseguem. Tem alguns jogos sim, que são imagens e sons, perdão, imagens e letras e são acessíveis, mas normalmente são para crianças muito pequenas, ali 4, 5, 6 anos, depois elas não conseguem mais. E isso pra gente sempre foi um desafio. Eu queria estar com meus filhos queriam estar comigo, mas a maioria dos divertimentos que a gente tinha eram totalmente inacessíveis. Não eram pensados para pessoas como eu. Eu tenho algumas histórias muito legais para contar. Quando eles eram pequenos e eu estava na escola, a professora sempre bolava atividades acessíveis. Mesmo quando eram atividades ao vivo, elas sempre construíam formas acessíveis, mesmo quando a atividade não era acessível. E eu tive uma experiência muito bacana quando eles eram pequenos. A escola em que eles estavam, que era o objetivo aqui de Gospé, eu tive capacitismo zero lá dentro. Nunca teve qualquer sentimento de menos-valia, de faz pra mamãe, você não pode fazer porque tua mãe não enxerga. Nunca. E eu nunca vou esquecer isso, porque não é comum. Não é comum a gente ter esse espaço. E essa exclusão acaba gerando uma carga de sofrimento que a gente recebe, mas nossos filhos recebem também. Como quando a gente parou de poder entrar na piscina juntos por causa de um rádio. Né? É muito forte. E por que eu tô contando isso? Pra gente pensar cada vez mais e juntos que o universo da deficiência é um universo complexo. Não existem verdades prontas. Não existe uma realidade padrão. É um universo que requer muita disponibilidade afetiva pra gente ouvir uns aos outros, pra gente acolher e pra gente simplesmente permitir o direito de existir. Quando eu escuto sobre a família tradicional, eu confesso que eu tenho um certo medo. A minha família nunca vai ser tradicional. Ela é formada por um homem cego, uma mulher cega e por 3 crianças. A gente nunca vai ser a tradição. Mas nós temos direito de existir. E mais que direito de existir, a gente tem direito de semear. De semear qualidade de vida, semear saúde emocional. Não semear discursos de vejam como a Jubis é maravilhosa, porque a Jubis na verdade é só uma pessoa. Mas de semear palavras, conversas, para que cada vez mais famílias fora da caixa possam existir, possam ter saúde, possam ter vida plena, potência e vontade de sair de casa para ganhar o mundo. Por que não?